Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de Ciências Humanas. Eu sou o professor Carlos César Iga e hoje nós vamos ver a independência da América Ibérica, mais especificamente a independência do Brasil. Nós vimos anteriormente o processo de independência do nosso país. Vimos como se deu a chegada da família real, vimos como que a revolta ocorrida lá em Pernambuco já mostrou a insatisfação dos brasileiros com a forte presença portuguesa em nosso país. Vimos também a importância da permanência de Dom Pedro I em nosso país, tornando-se assim líder do processo de independência, até desaguar nas águas do Riacho do Ipiranga no dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I proclamou a nossa independência. Então, gente, na aula de hoje nós vamos ver as consequências, o Brasil pós a independência. Que país é esse que vai surgir após a independência? Então, convido vocês a vir comigo para estudar a nossa história. Gente, olha só, o Brasil pós-independência. Eu também posso dizer, pessoal, deixa eu só pegar aqui a caneta. Isso. Eu também posso dizer que é o Brasil pós... Opa, deixa eu colocar aqui de vermelho. Espera aí, deixa eu apagar aqui. Espera aí. Aí. Eu também posso dizer que é o Brasil pós 1822. Imagine você, pessoal. Imagine você, o Brasil, ele passando, ele foi colônia, durante muito tempo, durante mais de 3 séculos, de 1500 até 1822, o Brasil foi colônia de Portugal. Então você imagina a independência do Brasil, o Brasil finalmente livre, o Brasil finalmente emancipado. Você imagina que país iria surgir após o Grito do Ipiranga? Será que seria um país livre, um país liberto? Será que aquele país que falava independência ou morte, essa independência, essa liberdade seria garantida para todos os brasileiros? Nós vamos ver que não foi bem assim. Nós vamos ver que o Brasil ele acabou mantendo muita coisa do período colonial. Na verdade, há historiadores que falam que o Brasil, com a sua independência, se tornou emancipado apenas nas questões políticas, apenas nas questões administrativas. Economicamente, o Brasil ainda dependia do mercado externo. Se, até 1822, o domínio era português, a partir de 1822, nós vamos ver outras nações mais desenvolvidas do que o nosso país influenciando as nossas políticas econômicas, por exemplo, a Inglaterra, os Estados Unidos. Então, politicamente, o Brasil se tornou de fato um país independente. Porém, muitas questões, principalmente as sociais, da época da colônia, ainda vão permanecer. Você que está me vendo aí em sala de aula, você acha que a escravidão acabou a partir de 1822? O que você acha, meus queridos? O que vocês acham? Vocês acham que os negros escravizados lá nas senzalas, vocês acham que o sol da liberdade raiou por lá? Vocês acham que a escravidão acabou a partir de 1822? Não, a escravidão permaneceu. É até contraditório você ver, ao mesmo tempo que a gente canta no hino da independência, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil, se nas senzalas nós tínhamos os negros ainda trabalhando como escravos. É até contraditório. Então, a nossa sociedade ela manteve muito da sua estrutura mesmo depois da independência. É claro que mudou muita coisa. É claro que um país, uma nação independente, ela não vai mudar da noite para o dia, mas a estrutura social brasileira, sim, vai permanecer e firme até tempos remotos. Até hoje nós temos muitas heranças desse período colonial, tá certo? Vem comigo para a gente vir estudar mais sobre esse período pós-independência. Então o Brasil, pessoal, ao contrário das antigas colônias espanholas, que no processo de independência se tornaram repúblicas, o Brasil vai se tornar um imenso império. O Brasil, pessoal, ele vai seguir um caminho diferente das outras colônias europeias. Nós vimos nas aulas anteriores como se deu a independência dos Estados Unidos.
nós vimos que as 13 colônias inglesas na América se tornaram repúblicas. Nós vamos ver nas próximas aulas, na América Espanhola, o processo de independência, nós vamos ver que essas colônias espanholas vão se tornar repúblicas. No caso do Brasil, vai se tornar um império. Sabe por que isso? Muito por conta da presença da corte portuguesa aqui no Brasil. Durante quase 20 anos, a coroa portuguesa aqui esteve. Então, por mais que a independência garantiria o rompimento de laços com Portugal, né, a influência portuguesa no Brasil ainda permaneceria. Inclusive, José Bonifácio, né, o nosso patriarca da independência, ele participou ativamente desse processo de independência, porque ele era uma das pessoas que defendia a construção de um grande império no nosso país. Então, havia esse desejo dentro da elite que comandava o nosso país, desde a chegada da família real aqui, do Brasil não se fragmentar, do Brasil não seguir o mesmo exemplo das colônias espanholas. Por quê? Porque as colônias espanholas, né, que eram dominadas pela Espanha, tinham um único domínio, após a independência, ela se fragmentou em vários países. Por isso que, onde era domínio espanhol aqui na América, você vai ver que virou vários países, né? Tem Venezuela, Peru, tem Equador, Chile, Paraguai, Argentina, né? Não houve uma unidade territorial, né? Inclusive, o patriarca, né, da independência da América Espanhola, o Simão Bolívar, ele tinha esse ideário, né, de construir um grande império, mas que acabou não dando certo. E no Brasil, isso deu certo, a construção desse imenso império. É por isso que a corte brasileira, né, depois da independência, agiu rapidamente contra as revoltas provinciais. Do norte a sul do país, nós vamos ver várias províncias tentando se tornar independentes, seguindo o exemplo das antigas colônias espanholas. Então, tanto Dom Pedro I como Dom Pedro II vão agir rapidamente no sentido de evitar que essas províncias se separassem do nosso país. Tá legal? Então, gente, o Brasil vai se tornar um grande império. Nós vamos ter 2 imperadores, que é o Dom Pedro I, e depois ele vai abdicar o trono em 1831 e vai passar o trono para o seu filho, Dom Pedro II. Dom Pedro II, né, que vai governar o Brasil de 1840 até 1889, tá certo? Dom Pedro que vai assumir o trono brasileiro com apenas 13 anos, né, novinho, né? Então aí você vê, né, o Dom Pedro vai assumir o poder menino ainda, né, por isso que ele vai governar o nosso país por tanto tempo, tá legal? Então veja que politicamente falando, o Brasil vai ser governado por um imperador que tinha sangue português, né? Dom Pedro I era filho de Dom João VI, rei de Portugal, tá certo? Então, nesse processo de formação da nação brasileira, a gente vê muito dessas contradições, né? A questão social que eu falei para vocês, dos escravos ainda permanecerem escravos, mesmo depois que do sol da liberdade raiar sobre o Brasil, né? Os poderes concentrados na mão de uma única pessoa, que é o caso do imperador, e a busca pela manutenção desse imenso império, né? E uma das causas também desse império se manter unido é que o imperador ele concedia títulos honoríficos para as pessoas da alta sociedade das províncias. Por isso que você vê, né, Marquês de Sapucaí, né, você vê muito isso no Carnaval, Conde disso, Visconde, Barão, né, que eram títulos honoríficos que acabavam estreitando o laço de fidelidade entre essa elite e o imperador. Então, durante muito tempo, de 1822 até 1889, durante o período imperial, o Brasil vai ser esse imenso território, como é até hoje, né? Um imenso território que ocupa boa parte da América do Sul, tá certo? Outras coisas que permanecer em nosso país, eu convido você a vir comigo aqui para o slide, como eu falei também, é a manutenção da estrutura sociopolítica. Eu posso falar também que é a manutenção da escravidão. Então, nas senzalas não tivemos o sol da liberdade raiando por lá.
Nós temos também a manutenção, né, da elite agrária, né, a manutenção da elite agrária, tá certo? Na questão política ainda, a centralização do poder permaneceria. Agora, se antes eu tinha a corte portuguesa, agora eu vou ter a corte brasileira. Corte brasileira, que era o Rio de Janeiro. E as províncias não vão ter muita autonomia também, elas vão ser muito mais dependentes dessa corte brasileira do que ter a sua própria autonomia, ser dono do seu próprio nariz, tá certo? E nas questões econômicas, o Brasil também vai permanecer como um país agro... Deixa eu só apagar aqui. Um país agrário... Opa, errei de novo. País agrário exportador. Ou seja, o Brasil ainda seria um grande fornecedor de matéria-prima para o mercado, em especial o mercado europeu. Por exemplo, o café vai se tornar a nossa principal atividade econômica durante o período imperial. Esse café vai ser consumido no Brasil? Não. Ele vai ser vendido para o mercado externo. Então, muita coisa permaneceu no Brasil após a independência. A estrutura social, a estrutura política também. Na cultura, o Brasil ainda vai ser um grande reprodutor da cultura europeia, né, e demoraria um pouco para que o Brasil se tornasse, né, uma nação mais brasileira mesmo, né, e nós ainda estávamos muito voltados para a produção europeia. Mas a nossa cultura cresceu muito nesse período também, né, na questão da literatura, né, Machado de Assis, né, José de Alencar, entre outros escritores. Na música também nós vamos ter o Carlos Gomes, entre outros que vão dar um grande destaque para a produção cultural brasileira, né, nesse momento pós-independência, tá certo? E também é o primeiro momento que o Brasil começa a olhar para a sua história, né? A gente vê surgir vários pensadores, vários escritores que começam a escrever sobre a história dessa nova nação que surgiu após o Grito do Ipiranga. Uma nação contraditória, que, como eu falei, né, ao mesmo tempo que celebra a independência, ainda mantém escravos presos, né, ainda mantém pessoas escravizadas, tá certo? Beleza? Então, meus queridos, na aula de hoje, nós vimos esse período pós-independência do Brasil. Vimos que pouca coisa mudou, mas, aos trancos e barrancos, o nosso país formou a sua nação independente, tá certo? Queridos, quero agradecer demais a presença de vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.